Moçadinha, e como é que funciona a reprodução assexuada em gimnospermas e angiospermas? Para poder falar disso, eu lembro para vocês que o caule da planta apresenta estruturas chamadas de gemas, ou ainda chamados de botões vegetativos, que são estruturas que apresentam um tipo de tecido chamado de meristema. Gente, o tecido meristemático da planta, ele é um tecido caracterizado por apresentar células que são indiferenciadas e elas são totipotentes, capazes de originar qualquer outra célula da planta. Inclusive, né, gente, elas são células que têm características embrionárias, né? Características embrionárias, ser indiferenciado, ser totipotente, é característica de célula embrionária. Entretanto, ao contrário do que acontece na gente, que nós só vamos ter células indiferenciadas e totipotentes no embrião, somente indiferenciadas e totipotentes no embrião, a planta mantém células desse jeito durante toda a vida dela. Durante toda a vida da planta, inclusive moçada lá na idade adulta, ela mantém células com características embrionárias, indiferenciadas e totipotentes, nesses tecidos meristemáticos, que às vezes são até chamados de tecidos embrionários, porque têm características embrionárias, células indiferenciadas, totipotentes, capazes de originar qualquer outra célula da planta. Isso aqui, inclusive, é o que diferencia caule de raiz, né? Se eu perguntasse para vocês qual é a diferença entre caule e raiz, alguém ia dizer para mim, raiz está debaixo do chão, caule está em cima do chão. Nem sempre. Às vezes tem caules embaixo do chão e às vezes tem raízes em cima do chão. Né? Daí, na aula sobre tecidos de plantas, eu explico isso melhor. O que define, na verdade, se é raiz ou caule, é que o caule, ele tem as gemas, ele tem os botões vegetativos, com tecidos meristemáticos embrionários, com células indiferenciadas totipotentes, e o resultado, que isso aqui pode acabar originando todas as partes da planta. E se pode originar todas as partes da planta, raiz, caule, folha, flores, automaticamente pode originar uma nova planta completa, uma nova planta inteirinha aqui nesse caso. Por isso que a reprodução assexuada nas plantas é bem mais tranquilo que nos animais. Qualquer pedaço moçada de caule, e eu lembro para vocês que folhas são caules modificados, que flores e frutos são folhas modificadas, então são caules modificados. Então qualquer pedacinho de caule, qualquer pedacinho de folha que é caule modificado, graças às gemas, aos botões vegetativos, pode originar todas as outras partes da planta, pode originar novas plantas completas para promover a reprodução assexuada. Essa reprodução assexuada, ela acontece, por exemplo, através de um processo chamado de apomixia, onde a apomixia seria equivalente ao brotamento em relação às plantas, mas você não precisa fazer um broto em especial, né? Que nem, por exemplo, acontece em outros organismos, que você vai no brotamento, fazer um broto, aí o broto se separa para originar a nova planta. No caso, gente, das plantas, nem precisa originar um broto. Qualquer pedaço de caule, qualquer pedaço de folha, se tem lá as gemas, os botões vegetativos, com tecidos meristemáticos indiferenciados e totipotentes, isso aí pode trabalhar como se fosse um broto. Daí na apomixia ou no brotamento, nós simplesmente teremos a formação de uma nova planta inteira a partir de fragmentos da planta. A partir, moçada, por exemplo, de pedaços de caule, pedaços, moçada, de folhas, exatamente porque esses caras apresentam as gemas, apresentam os botões vegetativos, de novo, apresentando tecidos meristemáticos embrionários com células indiferenciadas e totipotentes. Alguns exemplos, moçada, de onde é que isso acontece? É o que acontece, por exemplo, lá em relação à bananeira. A gente lembra para vocês, né, que a banana que a gente come, ela é um fruto partenocárpico. Então ela não tem semente. Se ela não tem semente, ela só se reproduz de maneira assexuada. E como é que é a reprodução das bananeiras? Como é que você
planta bananeira. Era uma vez moçado o chão, e para começar, o caule da bananeira, ele parece com o caule das samambaias. É um caule do tipo rizoma. Para quem não lembra lá das samambaias, rizoma. Ele é um caule que ele é subterrâneo, ele fica moçada abaixo do chão e ele é horizontal. Estranho, né? Porque normalmente os caules eles são aéreos, eles estão acima do chão e eles são verticais. Mas o rizoma da samambaia aqui da bananeira, ele é um caule subterrâneo horizontal, de onde saem, moçada, lá, raízes e etc e tal. E nós temos pessoas, gemas, né? Onde você tiver uma gema, nós podemos formar folhas, sendo, moçada, que as folhas da bananeira, elas são gigantescas. Estou desenhando aqui, gente, na brincadeira. Isso aqui é uma folha, isso aqui é outra folha, isso aqui é outra folha. O que quer dizer que aquele lance que a galera chama de caule da bananeira, na verdade não é o caule. Na verdade, o caule da bananeira, rizoma, é subterrâneo e horizontal. Na verdade, nós chamamos essa estrutura de pseudocaule, é o conjunto de bainhas da folha da bananeira. Bainha, uma região da folha que se insere no caule. Então você tem uma folha de bananeira gigantesca, a bainha grandona. Outra folha de bananeira gigantesca, a bainha grandona. Outra folha de bananeira gigantesca, né? A bainha, essa estrutura folha. E a gente tem com o nome de pseudocaule, falso caule, o conjunto de bainhas das folhas da bananeira. Sendo pessoas que, onde eu tenho uma gema, nós podemos ter o surgimento de um pseudocaule, né? Então eu tenho uma gema aqui, surgiu um pseudocaule com as folhas, outra gema aqui, pseudocaule com as folhas. O que pode acontecer, por exemplo, é isso aqui, naturalmente apodrecer. Se isso aqui naturalmente apodrece, o rizoma se quebra em dois. No que, moçada, o rizoma se quebra em dois, automaticamente isso aqui agora é uma bananeira, isso aqui agora passa a ser outra bananeira. Ou seja, quebra o rizoma em dois rizomas, passa a ser duas bananeiras aqui na parada. Outro exemplo interessante disso aqui é o que acontece em relação ao morangueiro. No caso, moçada, do morangueiro, é um caule chamado de estolho ou estolão, onde esse caule, estolho ou estolão, ele também é horizontal. Só que, pessoas, ele não é subterrâneo, ele é aéreo. Então, um caule aéreo, em contato com o ar acima do chão, mas também com características de ser horizontal. E de maneira parecida com o que eu estava descrevendo em relação à bananeira, onde eu tenho uma gema, a gente tem formação de raízes e formação de folhas. Onde quer que eu tenho uma gema, eu tenho a formação de raízes, a formação de folhas. E o resultado, pessoas, que isso aqui pode naturalmente se romper, naturalmente se quebrar, e se isso aqui se quebra, quebrou, beleza, agora você tem que isso é um morangueiro, isso aqui é um morangueiro. É como se eu estiver fazendo um brotamento a partir de um pedaço de caule, né? Peguei um pedaço de caule de bananeira, fabriquei uma bananeira nova. Peguei um pedaço de caule de morangueiro, fabriquei um morangueiro novo nesse caso. Ah, a propósito, né? Fica meio difícil nesse caso delimitar até que ponto seria brotamento, até que ponto seria fragmentação, regeneração. Usamos esse nome, né, gente, já em aulas anteriores. Fragmentação ou regeneração é um processo de reprodução assexuada que não depende da vontade do indivíduo, que ele é feito através da ação de agentes externos. Então, por exemplo, era uma vez a bananeira e ela tem dois pseudocaules e eu quero uma bananeira para mim. Então, eu vou pegar uma enxada, com essa enxada eu vou cortar bem aqui, cortei o rizoma em dois, vou pegar um dos pedaços lá do rizoma com pseudocaule e levo para plantar onde eu quero. Ou seja, eu vou lá promover a reprodução, a bananeira nem queria, né? A bananeira queria ficar quietinha no canto dela, mas eu tô doido para ter uma bananeira no meu sítio, sei lá, e é dessa maneira eu vou e corto aqui com uma enxada, por exemplo. Mesmo esquema. Peguei lá uma enxada
e cortei através da enxada, eu cortei o estolho, o estolão do morangueiro. E agora você tem esse pedaço aqui, eu levo para onde eu quero. Nesse caso, moçada, se sou eu que estou lá cortando com a enxada, não é pela vontade da planta, fragmentação ou regeneração através de agentes externos. Sendo pessoas que, quando a gente fala em fragmentação, regeneração para produzir uma nova planta, existem, moçada, várias e várias técnicas para a gente produzir mudas de plantas, o que funciona pessoas como um mecanismo de reprodução assexuado, que não depende da vontade da planta, né? Você quer uma muda. Por exemplo, você quer porque quer, você tem lá, sei lá, um sítio, uma laranjeira no seu sítio. Gente, se você plantar a semente da laranja, daqui que a semente de laranja se desenvolva na laranjeira, e a laranjeira dê laranjas, tu vai esperar quanto tempo? 10 anos? 20 anos? Quiçá, quem? Tô doido lá para poder chegar e comer uma laranja, né, no pé de laranja no meu sítio, né, vou ter plantar a semente, daqui que nasça a planta, cresça e dê laranja, pô, é muito tempo, 10, 20 anos. Tem uma maneira de acelerar isso. Que tal se a gente trabalhar com mudas, através lá da produção de mudas? A grande vantagem da produção de mudas é que eu aproveito uma planta que já está formada, um pedaço da planta, e fabrico uma nova planta bem mais rapidamente. Existem, moçada, lá 4 mecanismos de produção de mudas. Número 1, estaquia, aqui na parada. Era uma vez, fofinhos, uma planta, e essa planta, ela tem lá um galho. O que é que eu vou fazer? Eu vou lá e cortar o galho, vou pegar esse galho e enterrar ele no chão. Tem que ser, moçada, um galho que apresente gemas, botões vegetativos, porque em contato com o solo, com a água, as gemas dos botões vegetativos podem originar qualquer parte da planta, inclusive raízes. Lá em cima origina folhas e etc e tal, e você origina uma planta nova. Detalhe, né, pessoas? Que esse pedacinho de galho que você cortou chama de estaca. E aí você vai lá, enterra no chão e origina uma planta nova aqui na parada. Lembrando que a estaca tem que ter gemas, tem que ter botões vegetativos, vários. Os que estão em contato com a água, com o solo, eles vão acabar originando raízes, outros vão originar folhas e uma nova planta inteira vai se formar. Ao invés de você esperar, né, a semente de laranja crescer num pé de laranja, você pode pegar uma estaca bem grande e aproveitar. E aí, nesse caso, já fabrica um pé de laranja mais rápido. Só tem um problema, né? Se você pegar um galho muito grande como estaca, vai demorar um tempinho para formar raízes. E enquanto não tem raízes, ele não absorve água. Então pode ser que aquele galho grande morra porque não tem raízes ainda, porque ele não vai conseguir absorver água. É por isso que a gente vai ter que pegar galhos normalmente pequenos, né? Porque um galho pequenininho, ele precisa de menos água. Então eu pego um galho pequenininho, cortei, enfio no chão. No primeiro momento, ele não apresenta raízes, mas à medida que ele for formando as raízes, como ele é pequeno, um pouquinho de raiz, um pouquinho de água já é suficiente para ele se manter. Existem alguns truques para facilitar a pega da estaca, para que a estaca pegue e ela se desenvolva, como por exemplo, a aplicação de hormônios vegetais. Hormônios vegetais chamados de auxinas, falarei sobre eles com mais carinho no futuro, estimulam o enraizamento de estacas. Isso aqui, inclusive, pode ser encontrado lá em lojas de produtos agrícolas. Você vai lá, compra o hormônio auxina, corta a estaca, aplica o hormônio, coloca no chão, fabrica as raízes mais rápido. Porque às vezes a estaca não pega, porque ela morre pela falta de água, porque não absorve água antes de formar as raízes. Então ela tem que formar raízes o mais rápido possível para começar a absorver água o mais rápido possível. Pode ser que ela morra, porque não formou raízes em tempo, não absorveu água de maneira adequada. Tem uma técnica, gente, que ela é mais legal do que a estaquia, né? Chamada mergulhia. Porque eu estava comentando que a estaquia, às vezes a estaca morre, porque não forma raízes em tempo e não consegue absorver água. Que tal então trabalhar com mergulhia? Era uma vez a minha plantinha e tem um galho da plantinha bem longo e bem fino. Eu vou lá, pego o galho, dobro ele, mergulho ele no solo, daí o nome mergulhia, dou uma quebrada de leve no galho,
O objetivo de dar uma quebrada de leve é exatamente fazer com que as gemas, os botões vegetativos daqui do galho entrem em contato com o solo, no que entra em contato com o solo com a água, estimula a produção de raízes. E aí, moçada, depois que você já tiver raízes já estabelecidas, você vai lá e corta aqui e vira uma planta nova. Qual é a vantagem da mergulhia sobre a estaquia? É que na estaquia, volta a lembrar, num primeiro momento, a estaca ela não apresenta raízes. Pode ser que ela morra pela falta de raízes antes de enraizar. Na mergulhia, mesmo antes de formar raízes, eu não me preocupo, né? Porque essa planta aqui ela está intacta, então ela vai ter a raiz dela, vasos condutores de seiva e vão fornecendo água e nutrientes para a região da planta, mesmo antes de formar as raízes. Então não tenho pressa. Posso esperar com calma formar as raízes. Quando essa área formar as raízes, enquanto não forma, está recebendo água e nutrientes da planta mãe, quando formar as raízes eu vou lá e corto, isso aqui vira uma planta nova. Qual é o problema da mergulhia? Encontrar um galho suficientemente longo e flexível, que eu posso pegar esse galho longo e flexível, dobrar ele, levar ele até o chão e mergulhar ele no solo. Difícil, né? Encontrar um galho tão longo e tão flexível para fazer isso. De maneira que, se não dá para levar o galho até o chão, que tal levar o chão até o galho? Como assim, Landim? Levar o chão até o galho. Terceiro mecanismo de produção de mudas chama de auporquia. Levar o chão até o galho. Como assim levar o chão até o galho? Beleza, né? Era uma vez, pessoas, a plantinha, tá lá a plantinha idiota, de boas e tal, e tá lá o galho. Ao invés de você cortar e enterrar no chão, ao invés de você dobrar e levar no chão, faz o seguinte, eu vou pegar um saco contendo terra, tá aqui o saquinho, contendo terra, claro, terra úmida com água e tal, vou dar uma quebrada aqui parcial, né? Para exatamente fazer com que os tecidos internos da gema, do botão vegetativo, entre em contato com a terra, com a água, e seja estimulado a produzir raízes. Notem que, mesmo que não forme raízes, não estou preocupado, porque enquanto essa região não tem as raízes próprias, a planta tem a raiz dela, os vasos condutores de seiva vão fornecendo água e nutrientes para que ela muda. Então, mesmo que ela não forme as raízes dela, ela não morre, porque a raiz da planta mãe absorve água, fornece água e nutrientes para a muda, sem pressa. Quando as raízes estiverem formadas, pronto. Eu vou lá e corto aqui, coloco em algum lugar e uma nova planta se forma. As vantagens da mergulhia e da auporquia é que elas aproveitam a raiz já estabelecida da planta mãe, né? Enquanto não forma a raiz dela própria, a raiz da planta mãe fornece água e sais minerais pelos vasos condutores. Só depois que a gente vai lá e forma as raízes da muda, é que eu corto e levo para plantar onde eu quiser. Na mergulhia, eu levo o galho até o chão. Na auporquia, eu levo o chão, a terra, a água, até o galho, para fazer isso. Quarta e última técnica, chama de enxertia. A enxertia, ela é um pouco mais diferentona aqui nesse caso. No caso, gente, da enxertia, a gente vai pegar uma planta já estabelecida, ou seja, uma planta adulta, essa planta, gente, já estabelecida, adulta, com raiz e etc e tal, e a gente vai abrir um buraco no galho, no caule. Vai, moçada, pegar uma estaca, só que ao invés de eu cortar a estaca e enfiar no chão, eu vou cortar a estaca e enfiar no caule da outra planta. Ou seja, qual é a diferença de enxertia para estaquia? Na estaquia, cortei a estaca e plantei ela no chão, enquanto que na enxertia, eu vou pegar a estaca e plantar ela na outra planta, ao invés de plantar no chão. Qual é a vantagem? É que a outra planta, ela já tem a raiz estabelecida e o resultado, nesse caso, absorve água e sais e fornece para a muda. Lembrando, pessoas, que quando você trabalhar com essa técnica, os vasos condutores de seiva da planta suporte tem que estar em contato com os vasos condutores de seiva lá da muda, para exatamente fornecer, nesse caso lá,
os nutrientes adequados. Quando a gente trabalha, moçada, com a enxertia, a gente vai lá e ao invés de plantar uma estaca no chão, a gente introduz uma estaca no caule de outra planta já estabelecida. Outra planta adulta, já com raízes e etc e tal. Sendo que tem uns nomezinhos que a gente pode utilizar, né? Quem eu estou plantando se chama, moçada, de enxerto. Onde eu estou plantando se chama de porta-enxerto. Galera, moçada, lá em agricultura, enxerto, moçada, é chamado às vezes de cavaleiro e o porta-enxerto de cavalo. E aí, entenderam a metáfora? O cavaleiro cavalga o cavalo. O enxerto está em cima do porta-enxerto. O cavaleiro está em cima do cavalo. E, como eu disse, quando você estiver trabalhando com essa brincadeira, a gente vai ter que ter o enxerto e o porta-enxerto com os vasos condutores de seiva conectados. De maneira, pessoas, que a raiz do cavalo vai absorver água e sais minerais, levar pelos vasos condutores até o cavaleiro. Por que é muito bacana, gente, lá, a técnica de enxertia? Por dois motivos. Número um, você aproveita as raízes já estabelecidas do cavalo, as raízes já estabelecidas do porta-enxerto, garantindo o fornecimento de água para o enxerto, de maneira bem eficiente. Há outras coisas. Você trabalha, moçada, com porta-enxerto, ela é uma planta adulta. Como um porta-enxerto é adulto, o porta-enxerto já estabelecido, ele protege o enxerto contra infecções, contra eventuais doenças. Protege a muda, o enxerto, contra eventuais doenças. Como assim, Landim? Como é que ele vai proteger? Planta não tem sistema imunológico. Planta não tem, gente, glóbulos brancos, leucócitos, anticorpos. Planta não tem isso. Então, a maneira que a planta tem para se defender contra bichinhos do mal é muito limitada, né? Você tem, por exemplo, lá, que a maioria dos bichinhos do mal na planta se disseminam pelos vasos condutores de seiva. Tá aqui, moçada, o caule, tá lá o vaso condutor de seiva, vírus e bactérias do mal, nesse caso, moçada, passeando pelos vasos condutores de seiva para lascar a planta. Como é que a planta pode lidar com isso? O máximo que ela pode fazer é entupir os vasos condutores de seiva. Entope aqui, e no que entope de um lado e do outro, está entupido, essas bactérias não podem mais receber nutrientes, morrem, tchau, já era. Só tem um problema, né? Você entope e não tem como desentupir. Então, um galho fino, que tem pouco xilema e floema, se ele é atacado por bactérias e ele entope todos os xilemas dele, no que ele entope todos os vasos condutores, não recebe mais nutrientes e ele morre. Então, o problema de plantas jovens serem mais vulneráveis à doença é que, como ela é jovem, o caule é estreito, tem poucos vasos condutores, se as bactérias entrarem e você entupir todos os vasos, não recebe mais água, nutrientes, a planta morre. Enquanto que o porta-enxerto já está estabelecido. Ele já é adulto, ele já tem um caule grosso. Como ele tem um caule grosso, ele já tem muito xilema e floema. O que quer dizer que se ele entupir alguns xilemas, alguns floemas, não tem problema. No que ele entope alguns xilemas, alguns floemas, o caule grossão tem vários outros xilemas e floemas para poder lá transportar nutrientes de modo adequado. Então a planta não morre. Bacana que qualquer bactéria sacana que esteja vindo pelo solo, pela água, para chegar no cavaleiro, tem que passar no cavalo. E aí essas bactérias, bichinhos do mal, passeando pelos vasos condutores de seiva, você tem lá que o porta-enxerto, o cavalo, entope, bactérias aprisionadas morrem e evita que o enxerto ele fique doente. Ou seja, as duas vantagens: aproveitar as raízes já estabelecidas e o porta-enxerto já estabelecido protege o enxerto
contra doenças nesse caso. Daí, imagina que você tem uma fazenda e você tem 2 pés de laranja. Você tem 2 laranjeiras. Uma de alta produtividade, mas que fica doente com muita facilidade. E outra que não produz tanto, mas que não fica doente com tanta facilidade. Que tal somar os benefícios dos 2? Eu vou pegar o enxerto da planta de alta produtividade e colocar no porta-enxerto da planta de alta resistência. Daí eu combino as 2 propriedades. O porta-enxerto, né, ele vai dar a resistência, o porta-enxerto protege o enxerto e o enxerto vai dar a produtividade. Então a coisa legal da enxertia é a possibilidade de você combinar propriedades das plantas, especialmente nesse caso. Enxertos altamente produtivos com porta-enxertos altamente resistentes. Um ajuda o outro e os 2 ajudam você. Né? Quando eu trabalho com enxertia, né, o porta-enxerto e o enxerto tem que ser da mesma espécie, ou pelo menos espécies muito parecidas. Né? De maneira que você tem lá um pé de limão, né, que você quer um pé de laranja, que tá ao invés de você plantar uma semente de laranja, que tá ao invés de você colocar uma estaca de laranja no chão, então você pegar o seu limoeiro, abrir um buraco no limoeiro, enfiar um galho de laranja, amarra, né, moçada, no primeiro momento, até uma planta grudar na outra, e agora o seu limoeiro vai dar laranja também. Né? Só não fica muito legal, porque às vezes muda o sabor da laranja. Né? Mas vice-versa, você pode pegar a laranja e, nesse caso, enfiar um galho de limão, um enxerto de limão, e o seu pé de laranja, naquele galho, vai dar limão. Aliás, você pode ter, nesse caso lá, um pomar de uma planta só. Pode pegar uma árvore e colocar enxertos de várias espécies, e a mesma árvore, cada galho, cada enxerto dá um fruto diferente, desde que sejam espécies próximas relacionadas.